Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. É o segundo culto ao vivo e presencial na igreja da série Ouvindo a Voz de Deus, que é a 35ª Santa Convocação, que estamos fazendo de forma mista nos lares e na igreja. Às quartas e domingos na igreja, segunda, terça, quinta, sexta e sábado nos lares. Portanto, hoje é o 5º dia em Santa Convocação, porém é o segundo vídeo e culto ao vivo que estamos fazendo na igreja. Nós temos uma divisa que se encontra em João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Vamos todos ler juntos. (14, 27). É 10, 27? O pastor tá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Hino número 384, a voz de Jesus. Esse é o nosso hino oficial da 35ª Santa Convocação. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terno e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho.
Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Alex, está mono o retorno aqui. Não sei se é aí. Isso. Vamos orar. Pai Santo, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor por estar de novo com o Senhor, na casa do Senhor, junto ao povo do Senhor, para prestarmos um culto de louvor, adoração ao Senhor e testemunhar, não só no culto, mas em todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos, que as pessoas possam ver a luz do Senhor brilhar em nós e através de nós, com as palavras do Senhor gravadas e escondidas no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Ora, venha nos abençoar, nos revestir com o poder do Teu Espírito, e que a luz de Cristo possa brilhar tão intensamente dentro das nossas vidas, na nossa alma e no nosso espírito, sem que não haja treva nenhuma em nós, para que estejamos em Ti e Tu estejas em nós. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. 328 do cantor cristão. Esse poeta que escreveu este louvor a Deus fala sobre tempestade, mas fala que tem um Deus que ele acalma a tempestade. O mar pode estar revolto, mas Cristo está no mar. Confie e espere Deus agir na sua vida. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Que levou o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma
eu peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não poderão tragar, que levou, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz fez o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao posto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não poderão tragar, que levou, Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Os irmãos podem assentar-se. Nesta 35ª Santa Convocação, nós optamos por usar uma metodologia prática para desenhar a palavra de Deus, para fazer que você possa aguçar todos os seus sentidos para compreender a palavra de Deus. Nós optamos por isso porque urge o tempo para que as pessoas possam estar, de fato,
preparadas para se encontrarem com Deus. Estamos, ao longo da nossa jornada pastoral, despertando a igreja a se preparar para se encontrar com Cristo. Porque não teria sentido nenhum na vida do crente, na vida da igreja, se a igreja não estivesse preparada. Nossa intenção é de que, na proporcionalidade da palavra, você seja um daqueles que está com azeite na lâmpada. Como está explícito na palavra acerca da parábola das 10 virgens. As preparadas e as não preparadas para o encontro com o noivo para as núpcias. Os dias estão mostrando nos acontecimentos terrenos e universais que, segundo o que está escrito na palavra, a volta de Cristo está bem próxima. E creio, só não esperava que fosse acontecer tão cedo e que esta geração seria a geração do arrebatamento. Sempre ouvimos acerca de escatologia bíblica, e essa é uma matéria que muito nos interessou e nos interessa, porque ao ver e perceber os acontecimentos descritos na palavra, vendo que nós temos que nos preparar mais. A apostasia chegou, o número de desigrejados é bem maior do que os que estão na igreja, e aqueles que estão na igreja muitas vezes estão perdidos dentro da própria igreja por estar voltado para atos e costumes. Gostam de estar em lugares onde há muito oba-oba, onde há muita festa, onde há muito encontro, mas o encontro verdadeiro com Deus, por intermédio da sua santa e bendita palavra, está diminuindo, e o interesse pela palavra, o que está escrito na palavra, passou a ser descartado pelas pessoas. Hoje, dentro das igrejas, pessoas eloquentes, coaches, estão entretendo as pessoas e não despertando as pessoas para se voltarem para Deus. Amados de Jesus Cristo, quando nós estamos em uma santa convocação, desafiando a igreja e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, independentes da denominação que estejam e que são submissos à denominação e que já não mais ouvem a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz, lá no Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse Espírito aqui é Espírito Santo, é Deus, na sua trinodivindade, chamando as pessoas. Mas as pessoas têm os seus ouvidos tapados, têm escamas nos seus olhos, pedra no coração e mente cauterizada. Como despertar as pessoas às coisas simples? Olha só a linguagem que Jesus usa em 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Amados de Jesus Cristo, as pessoas obedecem mais aos homens do que a Deus. Aquilo que o homem faz, decreta nos seus estatutos, faz pessoas seguirem piamente a denominação, a religião, mas que não estão dispostas a ouvirem a voz de Deus e serem apacentadas por Deus e dirigidas por Deus. E ainda quero vos dizer que
é a palavra, é a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Vale o que está escrito. Ainda que venha um anjo dos céus e vos anuncie um outro evangelho, seja isso maldição. Está reverberando, Alex, aqui no templo. Estas questões são importantes para nós, porque, afinal de contas, quero crer que nenhum dos que estão no rol de membro da igreja esteja meramente no rol de membro da igreja. Nós precisamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Se o seu ainda não está, arrependa-te. Confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E seja salvo. E aí, examine a palavra de Deus, conheça a Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração, procure estar perto do pastor, das ovelhas do rebanho, que é o próprio Cristo. Ele tem águas cristalinas, pastos verdejantes, ele tem abrigo perfeito para as ovelhas. Nós conhecemos a voz do pastor e ele nos conhece. Dentro deste texto da palavra de Deus, tem 3 verdades explícitas no versículo. A primeira é ouvir a voz de Deus. E a pergunta é: você tem ouvido? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A segunda é ser conhecido. E esse conhecimento aqui não é superficial, é por completo. Você vai ver que os textos bíblicos embasados dentro do tema desta mensagem de hoje, você é conhecido antes da fundação do mundo. Mas por que você é conhecido, você desconhece? Você conhece a Deus? Sabe da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade, da sua santidade, da sua glória, do seu amor? Creio que ainda não sabes, porque se soubesses, valoraria, daria importância e atenção, e afinar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, é impossível que aquele que ouve a voz do Supremo Pastor do rebanho, que é conhecido pelo Supremo Pastor, que não possa segui-lo. É importante ouvir, é importante ser conhecido, mas mais importante é seguir. Essas questões são importantes. E o próprio Jesus diz que a gente que o conhece possa estar seguindo com obediência. Então, amados de Jesus Cristo, o vínculo com Jesus não é vínculo familiar e consanguíneo. As pessoas dão muita importância à mãe, porque acham que o vínculo com Cristo vem da consanguinidade. Não. O nosso vínculo com Cristo está espiritualmente ligado a Ele. Porque Ele é Deus e é Espírito. Nós não estamos ligados ao homem Deus.
mas nós estamos ligados no Deus que se fez homem e que está à direita de Deus e que é santo. Não que na sua humanidade não era santo. Sim, tinha uma família, tinha uma mãe, tinha um pai e tinha os irmãos. Nós não estamos ligados a Cristo porque somos descendência de Maria e de José. Somos de Cristo, o Deus poderoso que se fez carne e habitou entre nós, mas que veio buscar e salvar o que se havia perdido e pastoreia-nos da alma, no espírito e no corpo, por completo, na sua inteireza. Então, amados de Jesus Cristo, ouvir e obedecer é vínculo espiritual. Então, os seguidores de Jesus prestam atenção aos ensinos dele. E ele nos disse: vós sereis os meus seguidores, vós sereis os meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 11, versículo 28, Lucas capítulo 11, 28, ele é Jesus, porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Quando se está se falando em consanguinidade, aí está falando que bendito é os seios que te amamentaram, né? Mas ele está dizendo, mais bendito é ainda, mais felizes ainda são os que ouvem a palavra de Deus, mas não apenas ouvintes, mas praticantes. Você precisa viver a palavra, vivendo na palavra, pela palavra. E a palavra não é o que se fala de uma igreja aí, que as pessoas seguem e usam trajes, ainda que ridículos, na contemporaneidade da nossa vivência, não usam esporte de jeito nenhum, não importa o tamanho do neófito e nem o paletó que ele usa e a gravata que ele usa e nem o véu que elas usam e o tamanho das vestes e do cabelo que elas têm. Mas, amados de Jesus Cristo, precisa se praticar a palavra que é a Bíblia, que eles não deixam as pessoas estudarem. Diz que é Deus que fala lá. Seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Vale o que está escrito na palavra. A palavra de Deus fala bem-aventurado, mais do que felizes. A expressão para entendermos a plenitude da felicidade dos que ouvem a palavra é de que são felizes, que estão bem com Deus e consigo mesmo e com o próximo. Amados de Jesus Cristo, ouça. Escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa totalmente diferente. Você já ouviu aquela expressão? Entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro? Você deve deixar que a palavra entre no seu ouvido, desça no seu coração e faça a transformação em você. É aquilo que o salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você precisa ouvir, receber no seu coração e praticar nos seus gestos, na sua atitude, no seu viver diário, para que as pessoas possam ver Cristo em você. O amado de Jesus Cristo, guarda. O salmista diz: escondi a
tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, é prudente, é sábio aquele que ouve e guarda. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e discerne que é Jesus que está dizendo e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Quem aqui trabalha na área da construção sabe o quão é importante o fundamento para se erguer, para erigir. Porque as pessoas elas estão preocupadas só com o que está sobre a terra. Mas a palavra é aquilo que está nos alicerces e que sustenta, para que quando venham os ventos e as tempestades, a construção permaneça, ainda que com pequenas avarias, sem ser destruída. É assim que tem que estar a palavra de Deus, atento para esses 3 pontos: escutar, praticar e ser prudente. Amados de Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer mais do que teoria, porque a teoria só não basta. Amados do Senhor, que nós possamos ter o conhecimento absoluto e não parcial. O conhecimento eterno e não temporal ou atemporal. Conhecimento que vem de Deus. Conheça o Deus da palavra pela palavra. Ainda que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas é na palavra que você se reveste, porque é ela que te faz forte para não ceder às tentações, para que não te faça cair. E a queda é alguma coisa que destrói. E se fosse alguma coisa que destruísse só a nós mesmos, até que tudo bem. Mas a nossa destruição implica na destruição das outras pessoas. É necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles porque os escândalos vier. É melhor que não tivesse nem nascido. Construa uma base firme, espiritualmente, examinando a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creram em Jesus. Olha que maravilha. Já é um grande passo você crer em Jesus Cristo. Mas não para por aí. Jesus prossegue. Se vós permanecerdes na minha palavra, então a permanência na palavra nos dá a graça de ser verdadeiros discípulos de Jesus. Não é 27 que nós conhecemos e nós seguimos. Então, para nós continuarmos na nossa jornada como ovelhas, submissas, obedientes, dispostas ao apacentar do pastor que é Cristo, a gente continua confiando as nossas vidas
para que Ele possa nos alimentar, nos proteger, cuidar de cada um de nós, porque Ele tem o melhor para nós. Crer não basta, precisa muito mais do que uma fé inicial. O amado de Jesus Cristo desejarem como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Eu desejo ser alimentado pelo El Shaddai para ser nutrido por ele. Mas eu vou crescendo e vou comendo comidas sólidas, porque eu vou crescendo. Então, amados de Jesus Cristo, para que eu possa ir além da fé inicial, eu preciso permanecer na palavra. Não confiar no que eu já escutei e formar uma visão e seguir naquela visão do que eu acho que eu compreendi e não crescer mais. Antes, crescer na graça e no conhecimento de Deus. É paulatino, é um crescimento que sobe em direção de, para estar mais atento à voz de. Então, amados de Jesus Cristo, permanecer na palavra nada mais é do que viver os ensinos, mantendo-se firme nos seus ensinos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pergunta para cada crente, para cada irmão, para cada irmã é: se Jesus estivesse no meu lugar, faria isso? Se você, na sua concepção, entender que Jesus ele não faria, não faça, porque você é um cristão. Ô, amados de Jesus Cristo, aqui em 7:24 e em 8:31 de João, fala acerca de verdadeiros discípulos. Porque aquele que valida a identidade de um seguidor real, de estar de fato no rebanho em que Cristo é o supremo pastor. Amados de Jesus Cristo, o aprendiz deve ser ativo, ele deve ser imitador do mestre, ele deve ser seguidor constante. Aquele que é aprendiz ativo, ele é um aluno e ele estuda o assunto, faz provas e segue sua própria vida. O aprendiz ativo, o seguidor, o imitador do mestre, ele é aquele que caminha junto, vive exatamente o que Jesus vive. Amados de Jesus Cristo, e o seguidor constante, ele caminha junto, ele coloca os ensinamentos em prática. E o discípulo cria vínculos, tem o compromisso, suas prioridades, suas atitudes são transformadas pelo mestre para toda a vida. Anota aí. Iniciar o discipulado. João, capítulo 14, de 25 a 33. Para que você entenda esses 3 pontos. Que crer não basta, que se deve permanecer na palavra e que você precisa ser um verdadeiro discípulo. Em segundo lugar, é ser chamado de Cristo. Atos, capítulo 11, versículo 26. E em terceiro ponto, para que você possa também ser um discipulador, fazer discípulo, Mateus capítulo 28, de 19 a 20. Os servos do Senhor Jesus Cristo. Ser conhecido. Jesus, ele me conhece antes da fundação do mundo. Sou conhecido dele, porque ele conhece todas as coisas. Jesus está dizendo: eu as conheço. Em João 10,14, as minhas
ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. João capítulo 10, versículo 3, nos mostra a amplitude do conhecimento de Cristo, que está escrito assim. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quando Jesus chamou o seu discípulo, que ele perguntou a Jesus: de onde me conhece? Isso foi o apóstolo chamado Filipe. Está lá em João, capítulo 1, 48. Olha só, Jesus chamou o nome Filipe. E ele disse a Jesus: de onde me conheces? Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Ele respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Amados de Jesus Cristo, Deus encarnado. Não sei o que Filipe estava falando ou fazendo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Você que acha que faz as coisas escondidos e que ninguém ficará sabendo. Deus sabe de tudo. E apesar de tudo que você já fez e planeja fazer, se você vir para Jesus, tudo que você fez que não é para a glória de Deus, que não é para o bem do seu próximo, será apagado e lançado na profundidade do mar. Mas Deus sabe o que você pode fazer se você conhecer a Ele por intermédio da sua palavra e o seguir e ser um discípulo dele. Os seus feitos serão diferenciados. Os amados de Jesus Cristo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os seus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Diga: o Senhor me conhece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a Deus? Isso é muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Se você conhece a Deus, ele está dizendo: se alguém me ama, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis? Voltamos outras vezes aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar? Os santos de Deus, segue a Jesus. Tem como base a paz, com o sustento diário. Em João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Voltando o quarto encontro da Santa Convocação, lá na nossa casa ontem. Todo aquele barulho, aquele tumulto e aquela tempestade. No stop, no parar, no ficar em silêncio.
Se a sua vida é uma vida tumultuada, se a sua vida é cheia de conflitos e problemas de todas as sortes, o que fazer para mudar? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Fica quietinho. Ouça a voz de Deus chamando a ti. Então, amados de Jesus Cristo, no mundo passamos por aflições, mas tem de bom ânimo. Quem está falando é o vencedor. Ele venceu todas as coisas e nele seremos mais do que vencedores. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4:7. Siga a Jesus Cristo. Siga pela palavra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Problemas podem surgir. Em problemas você possa estar vivendo. E você que veio, ou você que está aí, nos assistindo agora ao vivo, e nos verá através dos tempos nas mídias sociais. E se você veio aqui ou está aí para ouvir a voz de Deus, Jesus diz para você em 11:28, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas vidas, que é o 29, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você veio ou você está para ouvir o que Deus tem preparado para você? É uma vida de paz, é uma vida de abundância e é uma vida de felicidade plena. E você deve continuar seguindo a Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 15. É importante a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados para um só corpo, que é a igreja, não unicamente a Igreja Batista em Parque dos Camargos ou a denominação Batista da Convenção Batista Brasileira, a igreja gloriosa, a igreja onde o cabeça é Cristo, onde todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo será salvo. É a igreja gloriosa que será arrebatada por Cristo nos ares. É a igreja interdenominacional, onde o Supremo Pastor Cristo é o Supremo e real Salvador da sua vida. Venha a Cristo, receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e permaneça em Cristo, examinando as palavras da verdade absoluta. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, ter paz. Nós fomos chamados em um só corpo. Sede agradecidos. É aqui que entra em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Às vezes você agradece, amados, pelo um outro dia que está lá na sua vida e agradece por ter vivido, mas te esqueces do principal em ser agradecido por Cristo ter morrido na cruz do Calvário para te livrar do inferno, para que você fosse salvo, para que você fosse liberto da condenação eterna. Sede agradecidos. Graças dou por o Senhor ter me salvado. Sou imerecedor sempre, mas a tua graça me alcançou. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido no meu lugar. Obrigado por ter sofrido
no meu lugar. Obrigado por ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário para me purificar e para me fazer seu filho, seu discípulo. Agora eu sou nova criatura, nasci de novo. Obrigado, Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, em 10:27, fala sobre essas 3 verdades. Ouvir a voz, que não basta. Ser conhecido, que não basta. Mas seguir importa e importa muito. Não deixeis a congregação, como é o costume de muitos. E não é a congregação cristã no barril, não. É a igreja de Cristo, onde Cristo é o supremo pastor. Isto é importante. Deus tem o melhor para cada um de nós. À noite, nós estaremos falando em Jeremias 33:3, que vocês já viram aqui na nossa classe dominical, com a dinâmica e tudo, com aquela dinâmica de ter alguma coisa dentro de um envelope colocado ao coração, que ali reflete muito da esperança que nós temos nele. Então, à noite nós estaremos falando em 3 pontos nesta palavra, que é importante nós sabermos que nós ouvimos a voz de Cristo, que nós ouvimos a voz de Deus, mas que Deus não é um Deus distante. E Ele tem coisas grandes e desconhecidas que nós ainda não sabemos e que Ele pode revelar a cada um de nós. Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa completar essa palavra no seu coração e que você possa ser um fiel seguidor de Jesus Cristo como testemunha fiel para a glória de Deus. Uma oração, nós vamos encerrar. Querido Deus, eterno e glorioso Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua salvação e pelo perdão dos nossos pecados. Te agradeço, ó Deus, por esta manhã, na tua casa com os teus servos, desfrutando mais do que felizes por termos o Senhor como nosso Deus, por ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e por sermos templo do Espírito Santo de Deus. Eu oro no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe no nome de Jesus.